Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 108 da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Remédie de Magerie. Estamos num ponto do livro em que o biógrafo está interrogando o biografado sobre o amor de Deus, baseado na obra que São Francisco de Sales escreveu sobre o tema. Não é? Ele está fazendo perguntas e obtendo as respostas do São Francisco de Sales. Estou no topo da página 108. Há, pois, um concurso de Deus e do homem. A parte de Deus, se assim nos podemos exprimir, é infundir-nos com a luz que nos patenteará o verdadeiro bem, a força que sustentará o nosso peso, de prevenir-nos e despertar-nos com as suas inspirações, de tornar-nos sobrenaturalmente capazes de fazer o que naturalmente nos é impossível. É o que Deus faz sempre, se o deixarmos atuar em nós pela sua graça. Abre aspas. À medida que o nosso coração se dilata, ou para melhor dizer, à medida que ele se deixa alargar e dilatar e não recusa o vacilo de seu consentimento à misericórdia divina, esta derrama sempre nele e difunde sem cessar as suas sagradas inspirações, as quais, aumentando continuamente, nos fazem crescer mais e mais no amor sagrado. E quando não encontra esse vácuo, porque deixamos de prestar o nosso consentimento, também cessa a inspiração. Fecha aspas. Então, palavras do nosso santo, né? Na obra citada. A parte do homem consiste em aceitar esse dom, que lhe é sempre oferecido, mas que, sendo recusado, fica sem efeito. Recebido em parte, produz seu efeito dentro desse limite. Recebido em toda a extensão de sua virtude, opera de acordo com toda esta extensão. Abre aspas. Por mais abundante que seja a fonte, as águas não entrarão num jardim segundo sua quantidade, mas segundo a largura e a estreiteza do canal por onde se escoam. Fecha aspas. Mas de onde vem que tal dom possa ser recusado e que Deus nunca falte ao homem e o homem falte muitas vezes a Deus? É porque somos livres. Abre aspas para o nosso santo. Nosso livre-arbítrio de modo algum é forçado nem violentado pela graça. Não obstante, o poderosíssimo vigor da misericordiosa mão de Deus, que toca, rodeia e prende a alma com tantas inspirações, avisos e incitamentos. A vontade humana permanece perfeitamente livre, independente e isenta de toda sorte de constrangimento e violência. A graça é tão fagueira e prende tão suavemente os nossos corações para nos atrair, que em coisa alguma prejudica a liberdade da vontade. Apenas estimula, poderosa,
mas delicadamente, as energias do espírito, e o livre-arbítrio não recebe com isso violência alguma. A graça dispõe de forças não para obrigar, mas para cativar o coração. Dispõe de uma santa violência, não para violentar, mas para apaixonar a liberdade. Procede fortemente, mas com tanta suavidade que a vontade não se sente esmagada sob uma tão poderosa ação. Incita-nos, mas não oprime a liberdade, porque nós podemos, pelas nossas forças, consentir ou resistir aos seus movimentos, se assim nos apraz. Fecha aspas. Então veja que pelas palavras de São Francisco, nós estamos vendo aqui não uma teoria sobre a graça de Deus. Nós estamos vendo aqui um homem que está nos dando detalhes de como a graça age no ser humano. A graça de Deus age no ser humano. Um homem que está nos dando detalhes tão minuciosos porque esse homem ele já se entregou a essa graça, né? É um artífice que está nos ensinando o seu trabalho, né? A sua obra, como se a gente estivesse aprendendo com São Francisco de Sales qualquer outra habilidade, né? De fazer alguma coisa, né? É um mestre de uma guilda medieval ensinando uma profissão para os seus estudantes, para os seus discípulos, né? Então, ele está dando detalhes de como essa coisa misteriosa, que é a graça de Deus, se relaciona conosco, como ela se infunde em nossa alma, né? São coisas práticas, né? Continuando com o nosso biógrafo aqui. É, pois, uma inspiração consentida, uma graça correspondida, que estabelece em nossa alma o amor de Deus sobre todas as coisas. Desde que ele aí penetra, expulsa todo apego deliberado ao mal, pois os dois não podem subsistir juntamente. Implica e produz o arrependimento dos pecados e, ao mesmo tempo, a resolução de praticar a virtude. Produz não um arrependimento qualquer, seja o que resulta da consideração das penas ou das recompensas da eternidade, seja o que provém da fealdade intrínseca do mal e da beleza da virtude. Todas essas considerações razoáveis, louváveis e úteis, que são o princípio da sabedoria e que de modo algum, de nenhum modo, excluem o motivo do amor, que podem caminhar cada um a seu modo, mas que não constituem o verdadeiro amor sobrenatural. Então não é isto. O amor de Deus que se infunde na alma não estimula esse tipo de sentimento, né? Esse tipo de arrependimento, né? É necessário começar por estas considerações, mas depois é preciso ir
muito mais além. Abre aspas. O princípio das coisas é bom. O progresso é melhor. E o fim é ótimo. Todavia, o princípio é bom como princípio. E o progresso como progresso. Mas querer terminar a obra pelo princípio é destruir a ordem. A infância é boa. Mas se não se quisesse nunca sair da infância, isso seria mal. Porque, abre aspas, o menino de 100 anos, fecha aspas, é desprezado. Começar a aprender é muito louvável. Porém, quem começasse com a intenção de nunca se aperfeiçoar, cometeria um contrassenso. O temor e os motivos de arrependimento, de que já falamos, são bons. São bons nos princípios da sabedoria cristã, que consiste na penitência. Mas quem, de caso pensado, não quisesse alcançar o amor, que é a perfeição da penitência, ofenderia altamente aquele que tudo destinou ao seu amor como o fim de todas as coisas. Fecha aspas. É essa a perfeição que é necessário alcançar. É necessário visar o aperfeiçoamento, quer nas resoluções que dizem respeito ao futuro, quer nas saudades que se volvem para o passado. E o progresso da vida interior consistirá em depurar e purificar o amor de Deus, afastando cuidadosamente e constantemente tudo o que é suscetível de alterar a pureza e o desapego desse sentimento soberano. E assim, pelas frequentes e contínuas inspirações e pela fiel correspondência da vontade humana, que as aceita, se fortalece e estende na alma do reino de Deus pela caridade. Aqui outro trecho do nosso santo. A caridade, pois, é um amor de amizade, uma amizade de dileção, uma dileção de preferência, mas de preferência incomparável, suma e sobrenatural, que está como um sol em toda a alma, para formosear com seus raios em todas as faculdades espirituais, para as aperfeiçoar em todas as potências, para as moderar e na vontade como em seu centro, para nela residir e fazer-lhe amar e prezar o seu Deus sobre todas as coisas. Fecha aspas. Este sol tem a sua aurora, durante a qual o Espírito Santo derrama seus primeiros raios e as manifestações de sua luz e infunde seu divino calor em nossos corações. E que delicioso prazer não é o de vermos o amor celeste, que é o sol das virtudes, quando pouco e pouco, por progressos apenas sensíveis, vai projetando a sua luz sobre a sua alma, e não descansa enquanto não a vê revestida do esplendor da sua presença, dando-lhe, enfim, a perfeita beleza de seu dia. Oh, como é bela, risonha, graciosa e agradável esta alvorada. É, porém, bem certo que a alvorada não é o dia, ou se é dia, é o princípio do dia, antes que o próprio dia. Fecha aspas. E quando o claro dia sucede à aurora, é tudo? Não. O progresso é sem fim. O coração da criatura, limitado em sua capacidade, não pode nunca amar o bem infinito, na medida que este bem é digno de amor. É próprio de sua condição jamais ser tão grande quanto o seu objeto, quando este objeto é o próprio Deus. De outra parte, pela graça, é privilégio seu crescer e dilatar-se sempre.
abre aspas para o nosso santo, o coração que pudesse amar a Deus com um amor igual à divina vontade, possuiria uma vontade infinitamente boa, o que não pode existir senão em Deus. Portanto, a caridade entre nós pode tornar-se um aumento progressivo e mais perfeita, mas nunca infinita. Fecha aspas. Isso nem nos bem-aventurados do céu, né? É impossível, mesmo no céu, amar a Deus infinitamente, né? Não é da nossa natureza humana, como Deus nos criou, né? É a fórmula mesma da perfeição indefinida na ordem moral. Verdadeira quimera, se julgarmos que se possa realizar por meio de uma evolução fatal. Sublime realidade, porém, se aceitarmos tal qual é, por meio de uma lei que obriga o livre-arbítrio e que julgará e condenará se a mesma lei não for cumprida e observada. Terminei aqui o capítulo 2 dessa parte que analisa doutrina. Então, toda a doutrina do nosso santo, né? Então, toda a doutrina de São Francisco de Sales está centrada no amor de Deus, né? E ele nos descreve esse amor, os detalhes desse amor, como um mestre. Ou seja, quando ele fala dessas expansões do amor de Deus no nosso coração, quando ele fala dessas permanentes inspirações, quando ele fala da transição entre a infância e a idade adulta, como metáfora, né? Enfim, quando ele fala, quando ele nos dá todos esses detalhes, é perceptível, claramente perceptível, que ele está falando de um processo que ele conhece profundamente e que ele está nesse processo. Ele está falando como mestre desse processo, né? Ele está falando como um homem que já passou por esse processo, como um homem que está nesse processo. Ninguém passa por esse processo, né? Você entra no processo e continua nele se você, usando a sua livre vontade, quiser permanecer nele, né? E a sutileza aqui é esta: você estará sempre, através do seu livre-arbítrio, completamente livre para continuar no processo ou recusá-lo, né? Ou recusá-lo. Nisto, a graça de Deus não toca, né? Veja a delicadeza que Deus tem conosco. Ele não toca na nossa capacidade de decisão em continuar nesse processo de progressão espiritual, de progresso na vida espiritual, ou de simplesmente sair dele. Capítulo 3. A história radiosa do progresso do amor divino na alma fiel. A história dolorosa de sua decadência naquela que não soube guardar o dom celeste, nem fazer valer o talento confiado pelo pai de família, forma 2 admiráveis capítulos que os limites deste nosso trabalho não nos permitem analisar. Queremos apenas demorar um pouco no estudo dos defeitos desse amor. Primeiro, nos sentimentos do coração e nas resoluções da vontade. Em seguida, falaremos da fisionomia e do procedimento habitual das almas por ele governadas. E, finalmente, das virtudes sociais, que alguns
infundadamente o acusam de suprimir em seu proveito. São Francisco de Sales consagrou um livro inteiro do Tratado do Amor de Deus à descrição dos sentimentos que este amor faz brotar no coração. Quando se fala que um livro inteiro, é um capítulo inteiro, né? É aquela velha, antiga divisão das obras, né? Em livros, né? Todo amor se compraz na contemplação daquele a quem ama e quer bem, ou melhor, deseja todos os bens àquele a quem ama. Complacência e benevolência são, pois, seus movimentos essenciais. Ora, quando o amor tem como objeto o próprio Deus, o coração, como que mergulhado, abre aspas, num mar infinito, cujas águas são perfeição e vontade, fecha aspas, expressões do santo, para qualquer lado que se volte, não encontra limite algum a complacência sagrada, que lhe faz experimentar e sentir a vontade divina, sem jamais se saciar. Abre aspas, o gozo de um bem, que sempre satisfaz, nunca fenece, mas se renova e floresce sem cessar. É sempre agradável, sempre desejável, e nisto difere muito do bem infinito. Fecha aspas. Que põe termo ao desejo, quando dá o gozo, e tira o gozo quando produz o desejo, porque não pode ser possuído e desejado juntamente. Nada, pois, se compreende melhor e mais facilmente do que esse primeiro movimento do amor. Mas como entender o segundo? Abre aspas. Verdadeiramente nenhum bem podemos desejar a Deus, porque a sua bondade é infinitamente mais perfeita que tudo quanto podemos desejar ou imaginar. Então, desejar um bem à coisa amada, né? Não pode haver desejo senão de um bem futuro. E para Deus, nenhum bem é futuro, visto que todo bem lhe é tão perfeitamente presente que a presença do bem na sua divina majestade não é outra coisa senão a mesma divindade. É aquela... Deus é o ato puro, né? Deus, não existe nada em potência em Deus, né? Então, nós amamos a Deus e como uma coisa amada, nós desejamos um bem. A coisa amada. Não assim com Deus, né? Não podemos desejar nada, nenhum bem ao nosso amor, porque ele é todo o bem, né? Apesar dessa certeza em que estamos, abre aspas, se por absurdo eu pudesse pensar que precisasseis de algum bem, eu nunca cessaria de vô-lo desejar, à custa de minha vida, de meu ser e de tudo que existe no mundo. Fecha aspas. Ainda uma vez, como conciliar esse movimento e esse desejo natural do amor com o que sabemos de Deus e de suas perfeições infinitas? Do seguinte modo. Voltamos ao nosso santo. Abre aspas. Quando consideramos que não podemos agradecer a Deus nele mesmo, desejamos engrandecê-lo em nós, fazendo crescer mais e mais e sempre a complacência que temos na divina vontade. O amor de benevolência faz-nos desejar aumentar em nós a complacência que temos na divina vontade. E para efetuar esse aumento, a alma priva-se cuidadosamente de qualquer outro prazer, a fim de exercitar-se mais
no de agradar a Deus. Então, nesse pequeno trecho, talvez a gente se encontre todo o segredo de vários santos cujas vidas nós lemos, né? Então, talvez aqui esteja o segredo de uma Santa Margarida Maria Alacoque, tá? Ou de uma Santa Gemma Galgani, ou de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ou seja, a forma de nós demonstrarmos que queremos um bem a Deus, que é uma impossibilidade, né? O que os santos fazem, né? O amor de benevolência faz-nos desejar aumentar em nós a complacência que temos na divina vontade. E para efetuar este aumento, a alma priva-se cuidadosamente de qualquer outro prazer, a fim de exercitar-se mais no de agradar a Deus, no prazer de agradar a Deus. Se a alma que se emprega nesta santa feição encontra as criaturas, por melhores que sejam, ainda mesmo que fossem anjos, não se detém com elas, senão tanto quanto é necessário para ser auxiliada e socorrida em seu desejo. Fecha aspas. Daí a necessidade de honrar a Deus por um louvor que deveria ser infinito, como Ele mesmo é infinito e eterno, desejando que, abre aspas, o seu nome seja bendito, exaltado, louvado, honrado e adorado mais e mais, fecha aspas. Primeiramente por nós mesmos, depois por tudo que tem uma voz e um coração para se unir aos nossos, suprindo-lhes a natural insuficiência. Primeiro em nós, depois no nosso próximo. Nos 5 últimos capítulos do livro 5º do Tratado do Amor de Deus, o santo autor eleva-se acima de si mesmo e repassa, uma por uma, todas as estrofes do hino sublime que toda a criação entoa ao seu amor. Começando pelas coisas sensíveis, as quais todas, a seu modo, cantam as glórias de Deus. Segundo o salmista, sobe até o homem, intérprete e pontífice da natureza. Depois do homem, na terra, ascende até os anjos e santos do céu. Depois desse admirável concerto de toda a corte celeste, apela para a voz da, abre aspas, Santíssima Virgem, que de um modo incomparável louva e exalta a divindade mais vivamente, mais santamente do que o resto das criaturas jamais lograriam fazê-lo, fecha aspas. Depois vai mais adiante e convida o Salvador a louvar e glorificar o Eterno Pai, com todos os louvores que o amor filial pode sugerir-lhe. Depois a alma como que desperta de um profundo sono e sente-se como arrebatada acima de todas as criaturas e cai em profunda admiração ante a divindade. Efetivamente, guardadas as devidas proporções entre o divino e o humano, não sabemos nem podemos fazer outra coisa senão encher-nos de admiração quando lemos estas páginas inflamadas e admiráveis. O efeito do amor divino sobre a vontade do homem consiste em torná-la mais e mais conforme a vontade do Senhor.
conformidade absoluta com a sua vontade, manifestada pela lei divina, seja natural, seja revelada, é coisa elementar sobre a qual nem é preciso insistir. Mas o que é preciso dizer e explicar é que essa obediência e submissão na alma que ama a Deus é um ato de amor. Ao sacrifício que custa a obediência, é preciso juntar outro: o sacrifício de amar o mandamento por amor daquele que o impôs. É digno de nota que esse segundo e novo sacrifício, em lugar de aumentar o sofrimento, o torna mais leve. Então aqui é aquela frase do Nosso Senhor, né? Meu jugo é leve. Não é? Então, aqui nós estamos passando, né, de um sofrimento para obedecermos à lei de Deus, para um estado de amar a lei porque nós amamos o autor da lei, né? Explicando esta doutrina, o nosso santo tem palavras admiráveis. Vamos então ao nosso santo. Muitos cristãos há que observam os mandamentos como quem ingere um medicamento, mais pelo receio de morrer em pecado do que pelo desejo de viver na graça do Salvador. E como há pessoas que sentem repugnância pelos remédios, por agradáveis que sejam, mas unicamente por serem remédios, também há almas que têm grande relutância, até horror, às obras que lhes são impostas, unicamente por envolverem obrigações. Porém, um coração que é sensível, estima e obedece aos mandamentos, e quanto mais difíceis eles forem, maior é o empenho com que os executa, achando-os gratos e suaves, só pelo fato de saber que assim agrada mais e presta maior homenagem ao bem supremo. Canta e desfere hinos de alegria quando Deus lhe ensina os seus mandamentos e as suas recompensas. Como o peregrino que alegremente vai cantando na jornada, acrescenta à fadiga do caminho e do canto, sem que, todavia, esse excesso pareça enfadá-lo, mas antes lhe torna menos penosa a viagem. Também o amante sagrado encontra tanta suavidade e consolações no cumprimento dos mandamentos, que nada lhe dá alento tão profundo, nem mais certo alívio, nesta vida mortal, do que a grata obrigação de cumprir os preceitos divinos. Mais uma vez, nós podemos ver aqui um vislumbre daquilo que nos santos mais místicos, à primeira vista, nos repugna, né? Aquele comportamento desses santos, né? À procura do sofrimento, né? Aquelas penitências extraordinárias, né? Dos santos mais místicos, né? Nós lemos aqui como ápice desse comportamento, né? Santa Margarida Maria Alacoque e Santa Gema Galgani, né? É aquele comportamento para nós completamente incompreensível, né? Do santo à procura do sofrimento, do santo ávido de sofrimento, né? Ávido de se oferecer em holocausto, né? Por amor a Deus, né? É disso que ele está dizendo, né? E como que este ato em si
torna mais leve o sofrimento. Ao invés de aumentar o sofrimento, né? Então fecha aspas aqui para o nosso santo. A conformidade com a vontade de Deus estende-se também às coisas que são de conselho. Trata-se aqui não desta conformidade temerária de uma alma que, julgando que os conselhos evangélicos são para todos, atira-se às tontas, sem entender as circunstâncias e condições peculiares em que se encontra, sem saber se é chamada a observá-los. São Francisco de Sales, cujo zelo é sempre sensato, condena esse modo de proceder, não somente como imprudente, mas também como contrário à pureza do amor divino. Abre aspas. Um coração amante não recebe o conselho apenas para sua utilidade, mas para se conformar com o desejo daquele que lhe dá e prestar a homenagem devida à sua vontade, recebendo, portanto, esses conselhos, seguindo-os, porque Deus o quer. E Deus não quer que sigamos todos os conselhos, indiferentemente, mas só aqueles que convierem à nossa pessoa, ao nosso tempo, às nossas forças, como exige a caridade. Fecha aspas. Mas não se pode concluir que, pelo fato de uma alma não ser chamada a seguir tais e tais conselhos, nada possa fazer por eles. Os conselhos evangélicos exprimem uma certa vontade de Deus. Debaixo desse ponto de vista, são sempre um objeto digno de nosso amor e de nosso respeito. Testemunhará, pois, que ama e respeita a todos, observando primeiro os que lhe dizem respeito, os conselhos que lhes dizem respeito. Em seguida, elevando muito alto em sua estima e consideração os que não são para ela e as almas a quem os mesmos se dirigem. Assim se estabelece, sob o império do amor, uma admirável harmonia entre as diversas necessidades e as diversas condições da sociedade cristã. Deste modo, cada um ocupa o lugar que Deus lhe assinalou. Uns no estado eclesiástico ou religioso, porque Deus os quer no santuário ou no claustro. Outros nas condições ordinárias da vida doméstica e pública, porque Deus os quer no mundo. Todos a seu modo observam e seguem os conselhos do Evangelho, bem como os seus preceitos. Primeiramente, não se intrometendo, por iniciativa própria, onde não foram chamados. Em segundo lugar, honrando e reverenciando seus superiores eclesiásticos e favorecendo, tanto quanto possíveis, as santas vocações que se manifestarem em torno de si. Assim a família torna-se, finalmente, um viveiro de vocações, pela atmosfera que aí se respira. Desde o berço e pela santa generosidade dos pais, que não disputam a Deus aquele que Deus reserva só para si e para seu serviço. Eu vou parar a leitura aqui, porque não vai dar para terminar esse capítulo, infelizmente. Não vai dar. Certamente não vai dar. Então, aqui nessa última trecho que eu li, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que o caminho do progresso na vida espiritual, ele pode se dar em qualquer estado de vida do cristão, do católico, não é? E que os conselhos evangélicos, eles podem muito bem serem obedecidos em parte por nós mesmos ou
favorecidos por nós em todos os aspectos, através desses simples comportamentos, né? Do apoio a quem tem um estado de vida diferente de nós, os eclesiásticos, os monges. Nas famílias cristãs, pela aceitação das vocações que nasçam nas famílias cristãs para esses estados de vida eclesiásticos, né? Que nós não disputemos, que as nossas famílias não disputem, né, com Deus a vontade que Ele próprio infunde em cada um dos membros da família, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que na sociedade cristã há que haver diversidade de estados de vida, que isso não implica uma menor adesão ao amor de Deus pelas almas individuais, né? Ou seja, o caminho de santificação individual pode se dar em qualquer estado, segundo a vontade de Deus, né? Isso me lembra o sermão do Padre Antônio Vieira, que ele fez no Dia de Todos os Santos. Esse sermão é muito interessante porque um dos aspectos dele é exatamente chamar a atenção para os santos da igreja nos seus vários estados de vida, né? Então ele chama muita atenção que a igreja tem um exército de santos das mais diversas origens. Santos militares, santos reis e rainhas, santos camponeses, santos advogados, santos conselheiros de reis, rainhas, santos monges, santos padres, santos em qualquer estado da vida, né? Ou seja, a santidade ela não se restringe, ou ela não é restrita pelo estado de vida que a alma individual tem por vontade de Deus, né? Então, aqui é um aspecto, digamos assim, social da santidade, né? É um aspecto visível, mas então, o que ele nos fala aqui, né, no fundo, é o seguinte: nós não devemos abrir mão do nosso estado de vida para sermos santos. Não devemos, por exemplo, tomar decisões tipo nos isolarmos da sociedade porque a sociedade é muito corrompida, etc, etc, né? Como soe acontecer com as pessoas hoje, né? Não dá para ser santo nessa confusão, não dá para... Então, esse é um alerta do nosso santo, né? Tá certo? Eu vou terminar aqui, gente, não vai dar para a gente ler todo o capítulo. Agora vai ser na segunda-feira, a gente retorna aqui à página 117. E eu queria agora saber dos vossos comentários, perguntas. Oi, professor. Tudo bom? Grande Márcio, tudo bom? Tudo. Esse trechinho final, toda essa parte é muito interessante, né? Não só o trechinho final. O trechinho final me chamou atenção por conta das as vocações. Mas ele deu aí várias instruções práticas, né, de como colocar isso, né, no prática. Gostei muito. Agora, essa parte final das vocações, eu fico impressionado, eu já contei isso daqui antes, o tanto que os próprios pais não sabem cultivar e orientar e dirigir essa vocação dos filhos, e muito pelo contrário, eles gostam de impor muitas vezes uma vocação que os filhos não sequer têm. Impor profissões para as quais eles não têm nenhuma tendência, nenhum pendor.
desviar as vocações sacerdotais religiosas, só Deus sabe por quê. Porque se o sujeito, de repente, virar um engenheiro, for parar na selva amazônica, na África, né? Antigamente parava até no Iraque, vai dar quase na mesma, ou vocação religiosa, né? Já tem vários pais, várias mães, principalmente mães, chantageando filhos, filhas, né? Ah, estou aqui tão sozinho, você me abandonou. E pronto, começa a chantagear e muitas vezes a pessoa adoece, né? E como eu costumo dizer, às vezes a pessoa, se ela tem um plano, tem uns pais, são as mães que parece que se atiram de cabeça numa quina, dão um jeito de adoecer só para desviar a pessoa daquilo que ela está fazendo e sabotar aquilo que ela pensa em fazer. E outros também, estou lembrando agora das anotações do Padre Jorge sobre, assim, anotações que a Ana Paula fez da palestra do Padre Jorge sobre o matrimônio, né? O matrimônio, ele não é para qualquer um, assim como a vida religiosa não é para qualquer um, assim como a vida sacerdotal não é para qualquer um. As pessoas tendem a pensar: eu sinto atração pelo sexo oposto, não vou ter vida religiosa sacerdotal, então eu vou casar. Você poderia ser um leigo, celibatário. Muitas vezes, de novo, eu fico perguntando: tá, você tem condições, né, tendências, sabe alguma coisa prática? Às vezes as pessoas pensam: estou pronta para casar, eu já sei cozinhar, ela vai passar. Assim, bom, isso aí é uma obrigação sua, inclusive como solteira, né? Saber se virar na ausência de alguém que faça isso. Mas a total falta de preparo, de espírito, né, com aquelas virtudes que são próprias de cada estado, que não só no matrimônio como na vida religiosa sacerdotal tem, que é principalmente o espírito de sacrifício, né, de abnegação, de renúncia a si mesmo para tomar sua cruz e seguir a Jesus, né, buscar o reino de Deus antes de tudo. E aí, se eu puder falar um pouquinho mais sobre isso, porque são pontos, como o senhor diz, né, há santos em várias... O senhor leu aí, há santos o senhor falou, me parece, eu acho que dizia que estava olhando a mensagem da pessoa que tinha mandado para mim. Como o corpo tem vários tipos de membros, né, vários tipos de vocações, estados de vida, tipos de vida, também há santos de diversos estratos da sociedade, exatamente. Mas todos eles têm em comum isso, né? Tem em comum a castidade, a busca do reino de Deus, antes de mais nada, da justiça de Deus, antes de tudo, né? O espírito de sacrifício, de abnegação, de trabalhar em prol da instituição para a qual serve, seja instituição familiar, seja instituição militar, seja... Né, seja empresa. Uma empresa. Todos são chamados a servir a instituição e a instituição retribuirá a cada um aquilo, né, que proverá segundo as necessidades de cada pessoa. Sim. Né? E se eu puder falar um pouquinho mais sobre isso, muito obrigado. Pois é. Isso é um assunto amplo, né? Você veja bem, eu vou primeiro comentar um aspecto desse assunto do ponto de vista meramente prático, não do ponto de vista cristão, né? Eu tive na minha vida acadêmica um contato grande com isso. Isso é o quê? Isso é a questão da vocação, né? Vocação. Por quê? Porque eu trabalhei, numa certa época, como coordenador do vestibular da UFMG. E num dos momentos da minha atividade, eu passei a refletir sobre vocação, né? Por que uma pessoa escolhe uma certa profissão e não outra? Por que ela fica infeliz com a escolha dela depois no curso e muda de curso ou às vezes sai do curso e não volta para a universidade, né? Porque, na verdade, o que se tem hoje é um completo esquecimento do que é uma vocação, né?
sobretudo de um completo desconhecimento que todos os seres humanos têm uma certa vocação. Vocação vem de vocare, de chamado, né? Então, todos nós somos chamados a fazer alguma coisa no mundo, né? Mesmo sem se considerar quem nos chama. Não precisa colocar Deus nessa discussão agora, né? Nós todos somos chamados. Isso é uma observação natural da história, da natureza humana, né? Todos nós temos certas facilidades. O chamado, o que é o chamado, né? O chamado é uma certa habilidade que nós ganhamos de Deus para fazer alguma coisa. E muitas vezes nós contrariamos essa vocação, esse chamado, essas habilidades naturais, porque nós queremos ganhar coisas além das quais essa vocação pode nos dar, né? Então, por interesse próprio, né? Então, se a nossa vocação nos direcionar para uma atividade, digamos assim, pouco lucrativa, socialmente falando, não estou dizendo só com dinheiro, mas com, por exemplo, fama, com honra, com glória, não é? Nós desviamos, não é? E assim que nós desviamos da nossa vocação, nós nos tornamos pessoas absolutamente infelizes, do ponto de vista puramente humano. Puramente humano. Eu não estou fazendo considerações aqui elevadas de amor a Deus, não. Não é? Não seguir a nossa vocação só tornará a nossa vida infeliz. Infeliz. É simplesmente isso. Felicidade natural que eu estou dizendo. Nem é sobrenatural. Agora, o problema das vocações dentro da nossa igreja, ela é muito bem definida também. Ela é muito bem definida. Inclusive, para as vocações mais importantes, a igreja sempre instituiu períodos de análise da vocação do indivíduo, digamos assim, muito severos. Por exemplo, uma vocação sacerdotal, hoje não é mais assim, mas antigamente o indivíduo passava por um período de teste, né, muito rígido. Os padres que analisavam, né, os candidatos ao seminário maior, né, eram muito rígidos. Quer dizer, tem mesmo a vocação? Mas esse é um tipo de vocação, né? É um tipo de vocação. Nós todos temos uma vocação na vida. E essa vocação, normalmente, ela inexiste na nossa sociedade hoje. Inexiste. Esse chamado interno, ele é inaudível. Inaudível. Todos hoje se movem por interesse. Todos hoje se movem por interesse. E por isso nós temos tanta gente infeliz no que faz na vida, né? Agora, voltando para a igreja, né, é muito interessante essa coisa da vocação e das virtudes católicas, né? Por exemplo, quando você fala de castidade, né? Castidade é uma virtude extremamente importante que você pode praticar em todos os seus estados de vida, inclusive os casados, né? Tem um livrinho, eu não vou achar ele aqui, de um médico na década de 40, chama Castidade nos Três Estados de Vida. Eu acho que é esse o nome do livro. Que ele explica, por exemplo, o que é preservar a virtude da castidade no matrimônio. Então, além de tudo isso, há uma confusão enorme entre nós católicos de como que em cada estado de vida nós podemos praticar as virtudes cristãs. Totalmente, amplamente, extensamente. Qualquer estado que a gente esteja. Né? O amor de Deus não nos limita às nossas ações em termos de
lugar em que a gente exerce as nossas ações. Não limita em nada. Nós podemos exercer toda a nossa vida católica integral em qualquer ação, em qualquer estado de vida que nós temos, né? Nós não precisamos procurar um lugar ou condições para que, enfim, nós pratiquemos a vontade de Deus. Essa coisa de um indivíduo adulto, né, que já construiu um caminho na vida, fala assim, não, agora eu vou mudar tudo porque eu descobri que aqui onde eu estou eu não consigo ser católico, um católico perfeito, um católico de 4 costados. Isso é uma loucura moderna, né? Enfim, é uma doidura que nos atinge em cheio no mundo de hoje, né? E mais, atinge muito os católicos ditos tradicionais, né? Eu vejo muita gente dizendo, não, eu vou ter... e outra, eu vou ter que mudar de lugar, de profissão, etc. Senão eu não vou conseguir criar meus filhos como eu deveria criar. Eu não vou conseguir fazer com que meus filhos sejam bons católicos, etc. Eu vou mudar para preservar os meus filhos. Né? Isso também eu ouço. Isso é também loucura. Isso é um pouco entendimento de como a santidade, de como o amor de Deus nos atinge nos vários lugares em que a gente esteja. E como é possível aceitar esse amor, se conformar com ele, nos vários estados em que a gente está. Né? E nisso, o São Francisco de Sales é extraordinário. Quer dizer, nos seus contatos com seus guiados, com seus dirigidos, ele sempre insiste nisso. Quer dizer, no estado em que você está, seja você nobre, seja você participante da corte do rei, seja você militar, seja você camponês, você não precisa mudar esse estado para atingir a santidade. O importante é a santidade, não o estado. Né? Então, é isso que eu tenho que falar para você, Márcio. Quer dizer, a cada estado de vida... e tem essa coisa de fugir do sofrimento que você falou. As pessoas procuram escolher as suas profissões, as suas atividades que eles acham que vão dar menor sofrimento para eles, menor investimento, maior gratificação imediata, né? Que é o contrário da santidade, né? É o contrário da santidade. Tudo isso é o contrário da santidade, né? Do ponto de vista católico. Então, é isso sim, nós não temos mais a menor capacidade de analisar a nossa vida e escolher e aceitar a nossa vocação que Deus nos dá, por causa desse medo, dessa necessidade de gratificação dos nossos sentidos, muito mais do que atingir o nosso fim. Né? É isso. Alguém tem mais alguma observação? Professor. Sim. Eu tenho uma dificuldade muito grande em pensar o mundo hoje, como está configurado economicamente, socialmente, de pensar na vocação a vocação pura
eu acho que existe uma vocação pura. Eu quero ser médico, eu quero ser sacerdote, ou engenheiro. Mas o mundo hoje ele está tão desvirtuado em relação a fazeres, estados de vida. E a esse extrato que o senhor descreveu, o camponês, o nobre, nós não temos mais essas raízes, né? Você se encontra diante de possibilidades de coisas a serem feitas para ganhar o seu sustento, são totalmente antinaturais. A Ah, gente sim. não é, por exemplo, o simples fato de você falar assim, eu tenho uma vocação de professor. Você não exerce isso, eu imagino, sem uma pena institucional que é muito maior, mas é muito, muito, muito maior do que a sua vocação. Então, quando o Márcio falou isso em relação aos filhos, eu fiquei, claro, o tempo inteiro pensando nos meus, e no tanto que eu não posso interferir, mas é de forma nenhuma, porque existe uma força avassaladora na sociedade que arranca os filhos das nossas mãos. Eu vou falar com o senhor assim, uma coisa que eu percebi isso lá, sim, nos tempos de escola dos meus filhos. E foi com isso que eu andei lidando nos últimos 20 anos, né? Assim, como interferir nisso e nunca consegui interferir e perder o tempo todo. Os pais estão reféns, nós que, as pessoas, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho são reféns. Há algo avassalador que ocorre hoje na sociedade, que eu vou chamar de antinatural, tendo em vista essas categorias que o senhor colocou aí, né? Categoria de naturezas de vida que podem gerar vocação. Agora, mesmo nesse ambiente, digamos assim, um ambiente mais organizado, eu creio que poucos são os vocacionados e a maioria de nós, eu me colocaria nisso, levaria uma vida comum. Pronto, assim. É isso. Pois é, quando você fala vocacionado, vocês estão me escutando, né? Estamos. Tá. É porque de repente o microfone pode ter desligado aqui. Mas quando você fala de uma vida vocacionada, normalmente quando a gente usa essa expressão, a gente usa essa expressão ligada a profissões, não é? A determinadas profissões. E esse tipo de coisa, ele é dependente do momento histórico que nós vivemos, não é? Existiam profissões há 100 anos atrás que não existem mais hoje. Mas a vocação vai além da profissão. Porque a vocação ela não depende de um momento histórico. Não é? E eu não estou desprezando que alguém se prepare para ser um certo profissional. Mas eu digo assim, a vocação vai muito além da profissão. Quer dizer, por exemplo, a vocação de ser professor, eu estou lembrando aqui do Gustavo Corsão, que ele se chamava de bicho professor, ela pode ser exercida mesmo fora da profissão de professor. E muitas vezes a própria profissão de professor limita a vocação de ser professor. Não sei se vocês estão me entendendo. Porque porque hoje nós não conseguimos pensar em vocação fora das linhas profissionais que a sociedade nos impõe, que as empresas nos impõem, que a vida social nos impõe, não é? que são necessárias para o mercado. Não é? Mas uma vocação ela está muito além de uma profissão. Eu tenho um exemplo para dar para vocês, um exemplo mais corriqueiro do mundo.
né? De uma pessoa que exerceu 3 profissões diferentes na vida, que talvez esteja ligado à própria vocação que ele tinha, né? Pessoa ainda viva, que é o Tostão jogador da seleção, do Cruzeiro. O Tostão foi jogador de futebol, né? Depois ele se aposentou muito cedo por causa de problemas físicos, inclusive. Depois ele entrou na escola de medicina, fez medicina e se tornou um ortopedista, até famoso, aqui na nossa cidade, Belo Horizonte. Não é? Depois de certa época, ele largou a ortopedia e se tornou comentarista esportivo. Tá certo? Então, veja, para ele, essa coisa de profissão, ele sempre extrapolou essa coisa de profissão. Não é? Então, nós temos que descobrir a nossa vocação para além das categorias profissionais. Né? Vocação é uma coisa que está para além. E mais uma coisa. De certa forma, a nossa vocação, se a gente der liberdade para ela aflorar, ela, de certa forma, ela se exerce em qualquer profissão que nós tenhamos. Vocação é uma coisa mais básica. Ela não depende dessas amarras profissionais. E aí, mas você fala, bom, o mundo moderno, ele se esqueceu disso, o sistema educacional não liga mais para isso, não é? Os nossos filhos que passaram por esse sistema educacional foram triturados nele, não é? Enfim, toda a cabeça das pessoas é mais ou menos isso, né? Hoje, inclusive, eu vejo uma certa libertação das profissões, digamos assim, mais limitadas, mais codificadas, né? Porque eu acho que hoje há mais possibilidade de você ganhar o sustento para a sua vida fazendo coisas diferentes que não estão classificadas como profissionais. Então, eu acho que hoje, até certo ponto, está melhor sob esse aspecto do que, por exemplo, na minha juventude. Na minha juventude não havia a menor possibilidade de fazer outra coisa que não certas 3 ou 4 coisas se você quisesse ter sucesso na vida. Na minha juventude, era uma coisa curiosa, né? Os pais, as famílias, esperavam dos filhos que eles seguissem 3 profissões. Ou fossem advogados, ou fossem engenheiros, ou fossem médicos. Não existia outra possibilidade assim para, digamos assim, para sucesso profissional. Isso aí na década de 70, 60. Então, assim, hoje não, né? Hoje a coisa se pulverizou muito. Mas você está certo, quer dizer... agora, se os pais hoje não abrirem a cabeça de que o importante é a vocação e não a profissão, não é? Os pais, eu digo católicos e tal, né? Porque isso é muito importante, sabe? Enfim, a vocação pode determinar várias profissões que você tem ao longo da sua vida, entendeu? É isso que eu quero dizer. Uhum. Eu lembrei de um livrinho que você vai adorar, o Rubem Alves, Conversas com quem gosta de ensinar. E ele fala de vocações e profissões, e aí ele faz uma comparação assim quem gosta de ensinar de forma vocacionada é como se fosse uma floresta que surge a partir do humus ali da ambiência, e é uma árvore, são árvores frondosas e tal.
o profissional da educação é uma floresta de eucalipto. Aquela coisa seca. Eu gostei, gostei. Eu não gosto do Rubem Alves, não, mas essa coisa é legal. O livro dele é um livrinho muito fininho, mas É. tem algumas virtudes, por exemplo, de ter umas citações boas, tem uma do Camus, assim, interessante. Mas, professor, é isso mesmo. O mundo mudou muito. Eu vejo isso porque eu tenho um menino, um rapaz, um homem já de 24 anos, 25, né? E como eu vejo os da geração dele fazendo coisas inimagináveis. Agora, só para terminar, esse capítulo foi muito interessante, porque duas questões de importância na nossa vida, que são filhos, e essa santidade no estado de vida. O senhor lembra que eu falei que eu li Filoteia uns 10 anos atrás, e eu fiquei quase assim, falei, gente, mas como que você faz isso nesse estado de vida que eu estou agora? Quer dizer, agora naquela época, né? Uhum. Vivendo avassaladoramente dentro de forças incontroláveis, de você ter que ter atitudes diante da vida que negavam aquilo ali totalmente, no sentido de você, o tempo inteiro, ele convida, entrar na presença de Deus e tal. Mas, assim, é como eu digo, tudo falta de uma boa formação e um bom. Aí eu vou, né, repetir o que a Ana Paula disse ontem. Se eu tivesse espiritual, me ajudaria bastante, sabe, professor? Mas já passou. E já passou, e hoje você tem condição de reavaliar isso tudo, né? O que é importante. Né? Enfim, voltar e ver a sua vida atrás, né? Enfim. Sim. Mas a Ana Paula, o Márcio levantou também aí a mãozinha. Agora fui eu. É só uma coisa assim que a gente podia pensar, que é o seguinte, né? Deus nos criou para amá-lo e servi-lo. A nossa vocação seria, então, amá-lo e servi-lo em qualquer coisa que nós fizermos. Isso. Né? Então, assim, por exemplo, porque em termos profissionais, a minha carreira está praticamente encerrada. Eu digo praticamente encerrada porque às vezes alguém até me pede opinião sobre alguma coisa, né? Mas eu não exerço mais a odontologia. Então, o que mais que me restaria? Não é mesmo? Se a gente for pensar só nisso, então, assim, se a gente pensar na vocação como algo mais amplo mesmo, dentro do matrimônio, uma vocação sacerdotal, ela já é mais, vamos dizer assim, é aquilo mesmo, você pensa, ele está ali para servir a Deus. Mas nós também podemos servir a Deus, amá-lo e servi-lo, né? Essa é a verdadeira vocação, eu imagino, eu penso, que é em qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer função que nós exerçamos, amar e servir. Exatamente. Esse é o chamado. Esse é o chamado. O que é para a vida toda, em qualquer estado que nós estejamos. Né? Exatamente. E uma coisa curiosa que eu lembrei aqui, que eu não posso deixar de comentar, é o seguinte. Porque você falou que é aposentado, eu também sou, Cristina. É o seguinte, hoje em dia, do jeito que as coisas estão, as pessoas têm medo de aposentar. E não tem mais nada para fazer. Assim, eu conheço colegas, né, meus que têm medo de aposentar porque eles ligaram tanto na vida deles, o ser deles, a expressão do ser deles no mundo, com aquela profissão deles, que se eles saírem da profissão, é como se eles perdessem o ser, morressem. É uma espécie de
As pessoas que pensam em aposentar e têm horror da aposentadoria é porque eles pensam que é a morte. Então, são essas pessoas que não sabem o que é vocação. Como assim? Se você se aposenta... na época que eu me aposentei, as pessoas ficaram apavoradas. Dizendo, mas pô, o que você vai fazer? Como assim que você vai largar isso aqui tudo? E tem pessoas que continuam na universidade, aposentam e continuam lá. Né? Não estou dizendo que isso é ruim. Eu acho que, enfim, isso pode ser bom também para elas e para a universidade. Mas assim, o horror à aposentadoria já é um indicativo das pessoas, né? De que elas só são em alguma coisa se elas tiverem uma certa profissão e não uma vocação, né? Porque nunca pensaram sobre isso. Ana Paula levantou a mão aí de novo. Não, só para acrescentar que se eu tivesse esse tipo de entendimento na época que eu ainda exercia a minha profissão, eu teria sido muito mais bem sucedida. Não estou falando em termos materiais, Sim. Eu estou dizendo em termos humanos mesmo. Seria outra maneira de exercer a minha profissão se eu tivesse esse modo de pensar, esse entendimento. Pois é. É uma coisa curiosa realmente essa percepção moderna, né, de como são vários aspectos dessa questão da vocação e da não percepção da vocação e da confusão entre vocação e profissão, né? A Cristina ia falar alguma coisa aí, Cristina? Não, eu só ia dizer que o senhor viveu na aposentadoria, eu acho que eu aposentei um pouco antes, mas eu vi claramente no meu trabalho uma repulsa, né, uma prática impossibilidade das pessoas pensarem em si mesmas fora daquilo. E eu vejo que sempre achei isso, comecei a perceber isso muito cedo, assim, pouco antes de aposentar, que a vida institucionalizada, e tanto no serviço público, como foi o meu caso, quanto na universidade, e acho que também quando as pessoas estão em grandes empresas, e aí a palavra estabilidade, ela diz muito do status quo da cabeça, né, da pessoa. A vida institucionalizada, ela nos impõe uma vestimenta de personalidade, porque você tem que se armar de atitudes que são esperáveis ali naquele ambiente. E você acaba se transformando naquilo que eu vi ao longo da minha vida. Quando eu cheguei lá pelos 48, 49 anos, eu via uma transformação nas pessoas no meu entorno, como se fosse uma preparação para a permanência. E uma desfiguração de personalidade, de vida. E o que estava impondo aquilo? A vida institucional. Porque, ainda lembrando que a gente está numa sociedade que não permite o envelhecimento, não admite, repugna o envelhecimento. E isso, dentro das instituições, é um problema. E eu falo assim, no caso da estabilidade, porque um profissional que vai de um emprego a outro, ele vai se adaptando à realidade da rejeição com muito mais facilidade, porque ele é rejeitado, ele vai envelhecendo e é rejeitado. Dentro dessa estabilidade, isso não acontece. Então, você tenta se armar de roupas e não sei o quê. Aconteceu uma coisa interessante que eu fiz lá alguns projetos e tal, e implantei um de história oral e eu acabei sendo objeto, depois que eu aposentei, desse projeto. E era marcante a forma como o meu entrevistador me perguntava, mas você não vai fazer nada? E eu tentava explicar isso. Olha, eu quero ser eu mesma. Eu quero voltar a tentar encontrar a pessoa que ficou perdida nisso aqui. Porque o professor, é impossível sobreviver, você sobreviver
dentro de uma instituição se você não andar no trilho da instituição. Nada é mais antinatural do que isso. Quando nós estamos falando de vocação e profissão, e eu entendo o que o senhor está dizendo, e eu vou falar que, assim, por exemplo, eu conheci uma pessoa vocacionada que, por acaso, era o meu pai. Meu pai era um homem vocacionado a uma certa delicadeza e afetividade para educar crianças. Assim, meu pai era um homem que as crianças andavam atrás dele. Era pena que, assim, né, uma família católica que acabou se dispersando por aí. E é uma questão, assim, tudo isso acabou, assim, eu estou falando aqui porque meu pai, ele, quando eu era nova, ele me dava livros, assim, conversas com quem gosta de ensinar, cuidar da escola, até Paulo Freire, isso para tentar me colocar no trilho, que ele falava assim, eu refugando dentro da escola, ele falava, fica livre disso logo, anda, passa logo de ano, se tá ruim aí, não repete não, esse tipo de coisa assim. Então, tudo isso deixou de existir para mim na necessidade de sobrevivência e tudo mais. Então, eu estou aqui justificando a minha grosseria de pensamento em relação à questão da vocação. Eu acho que a vida é muito avassaladora e você vai benevolentemente se encaixando nos buracos que sobram para você se colocar, não é? No meu caso, foi uma carreira bem diversificada dentro do serviço público, que é uma coisa só. Então é isso. Mas é isso que nós todos fazemos, Cristina. Porque como desapareceu essa ideia de vocação, né? E está ligado à questão puramente profissional, quando você vê uma pessoa que não tem uma profissão definida, você não encaixa essa pessoa nas suas categorias mentais. Você fala, mas quem é ela? Não, ela faz isso, aquilo e tal. Não, mas como assim? Ela não tem profissão? Ela não... Quer dizer, é quase que assim, você tem que ser um profissional sindicalizado, você tem que participar de um sindicato para você ser aceito, ou pelo menos mais das vezes compreendido, né? Então, mas é isso, quer dizer, quando a igreja, não só a igreja, quando se fala de vocação, ela não está ligada necessariamente à profissão. É claro que existem profissões que a pessoa exerce a vocação dela, né? Mas não necessariamente ela está limitada àquele sistema profissional para exercer a vocação. Ela pode extrapolar muito isso, né? E é isso que se perdeu. E isso está ligado profundamente com a nossa leitura, né? Porque o São Francisco de Sales, ele nos ensina justamente a seguir a vontade de Deus em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer coisa que nós estejamos fazendo, né? Está muito além de qualquer outra dessas considerações materiais, né? E que não são desprezíveis, né? Eu sei, assim, as pessoas procuram o melhor para elas, é claro, tem que procurar. Se ela tem habilidades, as melhores profissões, as que vão dar um conforto material para elas, eu não acho que nada disso está errado. Eu só acho que a gente nunca pode esquecer a vocação. Porque a vocação é uma cobrança. Ela não vai deixar de nos cobrar. Ela nunca deixará de nos cobrar. Porque é um chamado. E esse chamado, ele é de Deus. E Deus não esquece esse chamado, porque esse chamado ele é intrinsecamente ligado ao destino da alma. Esse chamado é intrinsecamente ligado ao destino da alma. Você tem que aceitar esse chamado. Fazer as coisas da sua vida segundo esse chamado. Então, por isso que é tão importante para nós essa questão da vocação. A nossa vocação está ligada ao nosso destino eterno, né?
Eu acho, por exemplo, que um tipo de indivíduo como o Corsão, ele vai dar aula em qualquer lugar que ele esteja. Lá no purgatório ele deve estar dando aula, se estiver lá até hoje. No céu ele vai continuar dando aula. Porque assim, para o qual ele foi. A vocação para a qual Deus está chamando, né? Que chamou ele durante toda a vida. Né? Então, assim. É muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Né? E o Márcio é que começou toda essa discussão, veja bem. Hein? Então é isso, gente. Tem mais alguma observação? Eu Então, só queria falar, professor. Pode falar. Que eu vejo, por exemplo, dentro da minha família, nós somos 3 irmãos, a função que cada um tem ali, cada um dos irmãos seguindo, tem uma vocação, até dentro da própria família. Claro. Não é? É assim, é uma função. Um leva. É um que vai fazer mais uma coisa, é outro que vai fazer outra, vai servir mais de um jeito, o outro faz de outro, e é assim. A vocação é um negócio assim, é uma força irresistível. Professor. Diga, Márcio. Desculpa, eu interrompi o senhor. Não, pode falar. Não, a única frase que eu queria dizer era essa. Eu vim trazer a espada, não a paz. Só ligar. Você veio trazer essa, tá certo. Mas é isso mesmo, Ana Paula. Assim, a vocação é uma coisa irresistível. Porque nós fomos criados para uma certa função e um certo desempenho na vida. E que é uma força irresistível. A gente acaba exercendo isso se a gente tiver consciente, se a gente der liberdade para essa vocação se expressar, né? Em qualquer lugar, na família, na profissão, nas nossas horas de lazer, em tudo, não é assim? Por isso que ela a vocação é uma coisa que cobre toda a sua vida, né? Que envolve toda a sua vida, que veste toda a sua vida, né? Então, assim, por isso que ela é importante, né? E por isso que ela não acaba com a aposentadoria, né? E por isso que ela acaba só quando nós morrermos, né? Então, talvez nem aí, né? Talvez nem aí. Mas é isso. Deus lhes pague a presença, a paciência. Nós vamos retornar na segunda-feira, a página 117. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.